Olá, meu nome é Raimunda Alves Melo e o trabalho que apresento tem como título Rupturas e Continuidades na Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, a Linguagem Oral e Escrita em Foco no Currículo Nacional Brasileiro. É uma pesquisa que foi produzida por mim, Raimunda Alves Melo, juntamente com a professora doutora Elvira Cristina Martins Tassoni, e professora doutora Maria Silvia Librandir da Rocha. Essa pesquisa, ela é apoiada pela CAPES Brasil, através do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação, Pós-Doutorado Estratégico, e também da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. O trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: primeiramente, temos a introdução, onde fazemos uma breve contextualização dos estudos que tratam sobre a análise da concepção de linguagem e de alfabetização do Currículo Nacional Brasileiro, que é a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. No item 2, tratamos sobre a importância de um currículo integrador das diferentes linguagens, onde apresentamos uma concepção de currículo e de alfabetização. No item 2.1, apresentamos as proposições da BNCC para a linguagem oral e escrita na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, onde discorremos sobre a organização curricular da educação infantil, que estrutura-se a partir de 6 objetivos de aprendizagem, 5 campos de experiência. O nosso foco foi analisar o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. E discorremos também sobre as orientações curriculares da Base Nacional Comum Curricular, especificamente para o primeiro ano no ensino fundamental, onde analisamos as concepções de linguagem a partir desta área do conhecimento, que compõe-se dos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, artes e educação física. No item 3, analisamos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos para a educação infantil, especificamente no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. No item 3.1, analisamos a linguagem oral e escrita no primeiro ano do ensino fundamental, a partir da análise das habilidades que encontram-se expostas nos eixos que compõem o ensino de língua portuguesa: leitura, escrita, produção de texto, análise linguística e semiótica. Por fim, tecemos considerações e temos as referências do trabalho. Inicialmente, na introdução do trabalho, discorremos e apresentamos o que trata o estudo em síntese, que é uma pesquisa através da qual analisamos os norteamentos da Base Nacional Comum Curricular BNCC relativos à abordagem da linguagem oral e escrita. O objetivo do trabalho foi buscar elementos que evidenciem rupturas e continuidades nas aprendizagens propostas para as crianças do último ano da educação infantil e as matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental. Ainda que a Base Nacional Comum Curricular oriente que é necessário garantir continuidades nos processos de aprendizagem entre as etapas, nós entendemos que isso somente é possível mediante uma compreensão de linguagem, assim como de alfabetização, orientadora das práticas de leitura e escrita, que oriente os processos educativos desenvolvidos na educação infantil e no ensino fundamental. Partimos do entendimento de que divergências nas concepções de linguagem de alfabetização entre essas etapas, nessas duas etapas, podem gerar rupturas que podem dificultar o processo de transição das crianças da educação infantil para o ensino fundamental.
Para a realização do trabalho, desenvolvemos a pesquisa de abordagem qualitativa, com base em MINAI 2007. Essa pesquisa é do tipo documental, a partir dos pressupostos teóricos orientados por Richardson, 2012, através da qual, desses procedimentos, buscamos analisar o documento da BNCC, especificamente a parte que trata sobre a educação infantil e a abordagem da linguagem nos anos iniciais do ensino fundamental, com ênfase nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do último ano da educação infantil e as habilidades da área de linguagem, especificamente do componente curricular língua portuguesa, destinados exclusivamente para serem desenvolvidos no primeiro ano do ensino fundamental. Realizamos a análise do conteúdo com base em Bardan 2011, com ênfase nas seguintes unidades temáticas: linguagem oral, linguagem escrita, alfabetização, leitura, escrita, oralidade, produção de texto, análise linguística e semiótica. Após discorrer sobre a parte introdutória do documento, bem como a que trata sobre a educação infantil e a área de linguagem no primeiro ano do ensino fundamental, foi possível identificar as concepções de linguagem e de alfabetização que orientam os processos educativos a serem desenvolvidos com as crianças nessas duas etapas. E a partir dessa análise foi possível identificar quais proposições da Base Nacional Comum Curricular podem favorecer continuidades nas aprendizagens das crianças. Primeiramente, identificamos que todo o currículo é orientado a partir de uma base epistemológica fundamentada na pedagogia das competências. Esse é um fator que pode facilitar o processo de transição, bem como o desenvolvimento dos processos educativos. Um segundo ponto que pode favorecer essas continuidades são orientações para o desenvolvimento de uma educação integral, tanto na educação infantil quanto também no ensino fundamental. Também há referência para a abordagem interdisciplinar dos conhecimentos escolares na educação infantil, através da abordagem de 5 campos de experiências. No ensino fundamental, através da abordagem interdisciplinar nas áreas do conhecimento. Também há orientações para a valorização das diferentes linguagens e dos conhecimentos prévios das crianças. E há referências para que as práticas educativas valorizem o brincar e as brincadeiras como um elemento orientador dos processos educativos. Referente às proposições da BNCC, que podem se constituir como rupturas no processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental, identificamos o aumento substancial de aprendizagens para o primeiro ano do ensino fundamental, enquanto para a educação infantil há uma previsão no currículo de 32 objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, para o primeiro ano do ensino fundamental, há uma previsão de 153 habilidades a serem desenvolvidas para as crianças. Entendemos que esse aumento substancial de aprendizagens de um ano para o outro possa gerar uma sobrecarga no trabalho docente, e isso pode dificultar a abordagem de outras linguagens que são importantes no processo de formação e desenvolvimento integral das crianças, como as brincadeiras, os desenhos, a música, entre outras. Também há divergência no que diz respeito às concepções de linguagem. Enquanto na educação infantil há uma compreensão da linguagem enquanto objeto de interação e comunicação e expressão das crianças nos seus diferentes modos de ser, a abordagem prevista para o ensino fundamental, ao compreender a alfabetização como um código, implicitamente infere sobre uma concepção de linguagem entendida como transmissão de conhecimento.
também a divergência nas concepções de alfabetização. Na educação infantil, implicitamente, há uma compreensão desse processo como um processo de apropriação do sistema de escrita alfabética que se inicia na família e se introduz na educação infantil. No ensino fundamental, essa compreensão é a de um código que precisa ser decodificado pelas crianças. Há divergências no que diz respeito às concepções de criança. Na educação infantil, elas são vistas como sujeitos de direito, pessoas em processo de desenvolvimento. No ensino fundamental, há uma prevalência de representações sociais que as crianças passam quando entram na escola, sendo vistas predominantemente pelas categorias aluno e estudante. Há pouca ênfase no ensino da notação alfabética, bem como falta de clareza de progressão na definição dos objetivos de aprendizagem. Além disso, em relação à abordagem da linguagem oral, enquanto na educação infantil há uma valorização dessa abordagem, no ensino fundamental, essa dimensão, ela ocupa um outro lugar onde se valoriza a oralidade com a valorização da entonação, de ritmos que, se não for bem entendido pelos professores, podem atrapalhar o processo de transição. Em relação à produção de texto, há uma prevalência de textos curtos, escritos, e isso interfere tanto na questão da produção de texto, quanto também na questão da abordagem da escrita. Então, diante de todos esses resultados, nós consideramos que um processo de transição que guarde similaridades e promova continuidades, respeite particularidades e garanta o direito à infância implica interatividade e diálogo entre os currículos e, principalmente, coerência nas concepções de linguagem de alfabetização, fazendo-se necessário discussões, formações e proposições construídas conjuntamente com as redes de ensino, os gestores e os educadores, em torno do aprimoramento da Base Nacional Comum Curricular. Essas são algumas referências que foram usadas na produção do trabalho e ressalto o apoio da CAPES e da FAPESP. Muito obrigada.